Existe um momento na vida em que você percebe que ninguém vai te salvar. Não é desprezo, não é abandono. É a realidade silenciosa que quase ninguém admite. Às vezes, você vai estar sozinha no caminho. E é justamente aí que muitas pessoas param. Elas acreditam que a falta de apoio significa que não são capazes, que não são fortes ou que não têm valor. Mas a verdade é o oposto. Os maiores saltos acontecem quando você aprende a caminhar, mesmo quando não há mãos estendidas ao seu lado. É no silêncio das suas lutas que você descobre sua verdadeira força. É quando ninguém te ajuda que você encontra sua voz. E é no vazio que você cria o seu próprio chão. Quando você entende isso, algo muda. Você para de pedir permissão, para de esperar incentivo e começa a construir por conta própria. Este vídeo é para você que já se sentiu esquecida, ignorada ou deixada de lado. Para você que está carregando o peso de tudo sozinha. Você vai entender exatamente como continuar, com firmeza, clareza e dignidade. Se esse tema já tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e continua comigo, porque hoje você vai descobrir como seguir em frente mesmo quando ninguém aparece para te apoiar. Primeiro passo: aceitar que ninguém é obrigado a te acompanhar. A dor de seguir sozinha começa quando você acredita que alguém deveria estar ali, um amigo para apoiar, alguém da família para entender, um parceiro para dividir o peso. E quando isso não acontece, a sensação é de abandono. Mas existe uma verdade silenciosa que poucas pessoas têm coragem de encarar. Ninguém é obrigado a entender a sua jornada, porque ninguém sente o que você sente, ninguém vê o que você vê e ninguém carrega o que você carrega. Eu aprendi isso de forma amarga. Durante uma fase difícil, eu esperava que as pessoas que eu amava estivessem do meu lado. Esperava que me incentivassem, que perguntassem como eu estava, que me ajudassem a continuar. E o silêncio delas me machucou. Por um tempo, achei que isso significava que eu não importava. Mas não era isso. Cada um estava lutando as próprias batalhas, vivendo as próprias dores, tentando sobreviver à própria vida. A ausência delas não era falta de amor, era limite humano. Foi quando entendi que seguir sozinha não significava ser menos amada. Significava ser mais responsável por mim mesma. Nesse dia, algo dentro de mim se reorganizou. Parei de esperar e comecei a agir. Foi desconfortável, mas libertador. As mulheres mais fortes que você conhece não são as que têm apoio. São as que aprenderam a caminhar mesmo quando todos estavam ocupados demais para perceber. Comente, eu caminho mesmo sem plateia. Essa frase simboliza o primeiro passo de quem não espera mais ser carregada e aprende a andar com as próprias pernas. Segundo passo: entender que a força que você procura nos outros está dentro de você. Quando ninguém te ajuda, a tendência é acreditar que você é fraca, que se as pessoas não te apoiam é porque você não é capaz. Mas existe uma descoberta que só quem enfrenta a solidão conhece. A força que você busca nas pessoas sempre esteve em você, apenas adormecida. Ela desperta justamente nesses momentos em que você não tem para onde correr. Eu lembro de um dia específico em que tudo parecia desabar. Eu queria ouvir um "vai dar certo", mas ninguém tinha tempo. Queria alguém para me orientar, mas todo mundo estava ocupado. Foi ali, sentada no chão, sem respostas, que eu entendi. Se eu não levantasse, ninguém levantaria no meu lugar. E quando eu finalmente me levantei, com as mãos tremendo e o coração apertado, percebi que havia uma força escondida em mim, uma força que não aparece quando você é ajudada, mas quando você é obrigada a se ajudar. Mulheres que seguem em frente não são feitas de coragem, são feitas de necessidade. Elas descobrem forças que nunca imaginariam ter, porque são empurradas para dentro de si mesmas. E é lá, nesse lugar íntimo e profundo, que elas encontram a energia bruta que move o impossível. Você não precisa que alguém te segure. Você precisa confiar que consegue ficar de pé. Comente: minha força nasce de mim. Essa frase é o lembrete de que você não está quebrada. Você está despertando. Terceiro passo: parar de esperar apoio e começar a agir por si mesma. O momento mais transformador da sua vida acontece quando você percebe que esperar apoio te paralisa mais do que a falta dele. Você passa dias, meses, às vezes anos, olhando para os lados em busca de aprovação, incentivo, reconhecimento, quando a única coisa que realmente precisava era começar. A ausência de ajuda dói, mas a espera eterna machuca ainda mais.
Eu aprendi isso quando percebi que estava adiando meus próprios sonhos porque ninguém dizia vai. Eu queria opinião, queria confirmação, queria a sensação de ser validada antes de agir. Até que um dia eu percebi: ninguém pode validar uma jornada que não pertence a eles. Ninguém pode acreditar por mim. Ninguém pode construir no meu lugar. Foi então que decidi agir mesmo com medo, mesmo sem apoio, mesmo sem ter certeza. E o mais surpreendente aconteceu. A confiança que eu tanto esperava sentir não veio antes da ação, ela veio depois dela. Porque coragem não nasce na segurança, nasce no movimento. Mulheres que seguem em frente aprendem isso cedo ou tarde. O apoio que elas buscavam aparece quando já não precisam mais dele, porque a maior parte do caminho foi trilhada com determinação e silêncio. Você não precisa estar pronta, você só precisa começar. Sabe o que torna ainda mais difícil seguir em frente quando ninguém te ajuda? O peso emocional e financeiro de ter que resolver tudo sozinha. Porque não é só sobre força emocional, é sobre estrutura. Muitas mulheres até têm coragem, mas sentem que não conseguem avançar porque vivem presas em preocupações financeiras, insegurança ou aquela sensação constante de que a vida está sempre um passo atrás. E eu sei que isso esgota. Você tenta crescer, mas sente que está sempre remendando algo. A verdade é que ninguém te ensinou a construir segurança de dentro para fora. Ninguém te mostrou como criar uma relação leve, saudável e poderosa com o dinheiro, de um jeito feminino, intuitivo e real. Mas é exatamente isso que faz uma mulher caminhar com confiança, mesmo quando está sozinha, ter estabilidade, clareza e autonomia. E foi por ver tantas mulheres fortes vivendo em silêncio essa batalha que eu criei o Código da Riqueza. Um guia direto e transformador que vai mudar completamente sua relação com o dinheiro e te ensinar, passo a passo, a construir segurança financeira com leveza, sem fórmulas complicadas, sem 1000 passos impossíveis. Uma metodologia simples, acessível e profunda para que você nunca mais dependa de ninguém e finalmente tenha liberdade para escolher seus próprios caminhos. Se sentir pronta para transformar sua vida financeira e emocional, o link do Código da Riqueza está no primeiro comentário fixado. Quarto passo: aceitar que nem todos vão entender o seu caminho. E tudo bem. Uma das maiores causas de sofrimento é esperar compreensão de pessoas que nunca caminharam pelo mesmo terreno que você. Às vezes, o que te dói não é a falta de ajuda, mas a falta de entendimento. Você tenta explicar seus sonhos, sua dor, suas escolhas e recebe olhares vazios, conselhos superficiais ou críticas que te fazem questionar até a própria sanidade. Eu vivi isso quando decidi mudar completamente minha vida. Alguns achavam exagero, outros achavam loucura. Muitos me disseram para ser mais realista, quando na verdade estavam apenas projetando os próprios limites. No começo, aquilo me feriu. Eu achava que se eles não entendiam, talvez eu estivesse errada. Até que percebi, o meu caminho não era deles para entender. Meus sonhos foram plantados em mim, não neles. Foi quando parei de buscar compreensão e comecei a buscar alinhamento interno. Quando você entende que a validação externa é um luxo e não uma necessidade, a vida fica mais leve, as escolhas ficam mais claras e a caminhada fica mais silenciosa, porém muito mais forte. Nem todo mundo vai aplaudir sua coragem. Nem todo mundo vai acompanhar sua expansão. E sabe o que é libertador? Você não precisa que acompanhem. Basta que você continue. Comente: meu caminho não precisa ser entendido, só vivido. Essa frase representa o momento em que você solta o peso de ser compreendida e assume o poder de ser autêntica. Quinto passo: transformar a solidão em foco e não em fraqueza. Existe uma linha fina entre estar sozinha e se sentir abandonada. A maioria das pessoas, ao se ver sem apoio, mergulha na dor e no questionamento. Mas as mulheres que realmente seguem em frente fazem algo diferente. Elas transformam a solidão em foco. Em vez de usar a ausência como desculpa, usam como combustível. Porque quando ninguém está por perto, não há distrações, só você e o seu propósito. Eu percebi isso quando me vi no período mais silencioso da minha vida. Não tinha ninguém para conversar, ninguém para dividir as dúvidas, ninguém para me incentivar. No começo, esse vazio me assustou. Sentia que o mundo tinha parado para mim. Mas, aos poucos, comecei a notar algo. Quanto mais silêncio havia fora, mais clareza surgia dentro. As ideias ficaram mais nítidas. As prioridades ficaram mais fortes.
O que realmente importava começou a aparecer. A solidão é dolorosa, mas também é um portal. Ela te afasta do barulho do mundo para que você finalmente escute a sua própria voz. E é essa voz, e não a opinião das pessoas, que te leva para o próximo nível. Por isso, não veja sua fase solitária como fracasso. Veja como campo fértil. É nesse silêncio que você se constrói, se reconstrói e se fortalece. Comente: faço do silêncio o meu foco. Essa frase simboliza a virada de chave que transforma a ausência dos outros na presença mais poderosa, a sua. Sexto passo: criar seus próprios pilares de apoio quando ninguém te oferece suporte. Quando ninguém aparece para te ajudar, você precisa construir a estrutura que te sustentará. E aqui está a verdade que poucas pessoas admitem: apoio nem sempre vem de pessoas. Às vezes ele vem de hábitos, de disciplina, de rotinas que você cria para não desmoronar. Mulheres que conseguem seguir em frente mesmo sozinhas aprendem a se apoiar nelas mesmas antes de qualquer outra coisa. Eu descobri isso no momento em que percebi que não tinha mais ninguém para me segurar emocionalmente. A cada queda, a cada desafio, eu olhava ao redor e encontrava apenas silêncio. No início, isso me enfurecia. Eu me perguntava por que ninguém estava ali. Mas um dia, no meio de uma crise, fiz algo simples. Escrevi 3 coisas que eu poderia fazer por mim mesma naquele dia. E cumpri. Pela primeira vez em muito tempo, senti estabilidade. Não porque alguém me ofereceu, mas porque eu construí. Foi aí que entendi: os pilares que te sustentam não precisam ser pessoas. Podem ser suas próprias decisões. Pode ser o hábito de acordar cedo para organizar a mente. Pode ser caminhar quando a ansiedade aperta. Pode ser estudar algo que fortalece seu futuro. Pode ser escrever quando o coração pesa. Quando você cria seus próprios pilares, você não fica mais vulnerável à ausência dos outros. Você se torna sua própria fundação. E uma mulher que sabe se sustentar não teme mais o abandono, porque ela aprendeu a não se abandonar. Comente: eu sou o meu próprio apoio. Essa frase representa o nascimento da sua força estrutural, aquela que ninguém tira, porque foi você quem construiu. Sétimo passo: aprender a avançar sem aplausos e sem testemunhas. Existe um momento na jornada em que você percebe que ninguém está vendo o seu esforço. Ninguém nota suas renúncias. Ninguém percebe suas pequenas vitórias. Ninguém sabe o quanto você está tentando. E isso para muitos é o que faz parar. Porque fomos ensinados a buscar reconhecimento e quando ele não vem, achamos que não vale a pena continuar. Mas as pessoas que realmente transformam sua vida aprendem o segredo. Crescer no anonimato é um superpoder. Avançar sem plateia cria uma força interna que ninguém pode roubar. Eu lembro claramente da época em que eu trabalhava duro e ninguém via. Eram dias longos, noites cansadas, decisões difíceis, tudo no silêncio. Não tinha parabéns, não tinha eu te entendo, não tinha ninguém torcendo. E foi justamente ali, sem testemunhas, que eu me construí. Cada pequeno passo feito no escuro fortalecia algo dentro de mim. Cada dia que eu continuava sem reconhecimento me ensinava disciplina. Cada vitória silenciosa me ensinava autonomia. Aplausos são agradáveis, mas nunca sustentam uma jornada. O que sustenta é saber por que você começou. O que sustenta é a visão. É o desejo de não repetir os mesmos ciclos. É o compromisso consigo mesma. Se você só consegue continuar quando te aplaudem, você nunca vai longe. Mas quando aprende a avançar sem público, você se torna imparável. Porque aí, o único combustível que importa é o seu próprio propósito. Comente: eu avanço mesmo sem aplausos? Essa frase marca a transição da dependência externa para a força interna. Oitavo passo: deixar ir quem não caminha junto, sem guardar ressentimento. Seguir em frente quando ninguém te ajuda também significa aprender a soltar. Não por frieza, mas por amor próprio. Algumas pessoas não vão caminhar com você. Não porque não gostam de você, mas porque a jornada delas é outra. O erro é insistir para que alguém ocupe um lugar que nunca foi delas. E isso só te machuca, só te atrasa, só te prende ao que já acabou. Eu aprendi isso quando percebi que certas pessoas eram importantes para quem eu fui, mas não para quem eu estava me tornando. Eu me esforçava para mantê-las por perto, tentando reviver laços que o tempo já tinha desfeito. E cada esforço era uma ferida nova. Um dia, alguém me disse: você está tentando manter vivo o que já foi enterrado. Essa frase me libertou e me doeu ao mesmo tempo. Foi nesse momento que entendi:
Seguir em frente não é abandonar ninguém, é escolher não se abandonar para caber onde você cresceu demais. Quando você solta com paz, você abre espaço para novas conexões, novas oportunidades e novas versões suas, que estavam esperando pelo seu sim. Guardar ressentimento só cria algemas emocionais, e quem carrega correntes não consegue correr. As mulheres mais fortes não são as que seguram tudo, são as que têm coragem de soltar o que já terminou. Comente: solto o que me prende para seguir meu caminho. Essa frase representa a liberdade emocional que transforma solidão em expansão. Nono passo: criar metas silenciosas e cumprir compromissos apenas com você. Quando ninguém te ajuda, algo poderoso acontece. Você percebe que suas metas precisam ser feitas para você, e não para impressionar, agradar ou provar algo a alguém. É por isso que as pessoas que realmente seguem em frente começam a estabelecer metas silenciosas, daquelas que ninguém sabe, ninguém opina e ninguém interfere. São pactos íntimos, compromissos internos. Pequenas promessas que você faz olhando para dentro, não para fora. Eu descobri isso quando percebi que minhas metas eram feitas mais para serem vistas do que vividas. Eu queria aprovação, queria validação, queria mostrar que estava indo bem, mas sempre que o mundo não reagia, eu perdia a motivação. Foi quando decidi fazer diferente. Criei metas que não contei para ninguém. Metas pequenas, secretas e profundas. Coisas como acordar mais cedo, economizar um valor específico, dedicar 20 minutos por dia ao meu futuro. E o mais impressionante é que pela primeira vez eu cumpri. Não porque alguém ia ver, mas porque eu finalmente estava fazendo para mim. Metas silenciosas têm poder porque elas não dependem de plateia. Elas amadurecem no escuro e florescem em resultados. A ausência de testemunhas te liberta do medo de fracassar e te conecta à única pessoa que precisa saber da sua evolução: você. Esse é o ponto em que sua vida começa a mudar. Não quando você cria metas grandiosas, mas quando cria compromissos inquebráveis consigo mesma. Comente: eu cumpro o que prometo para mim. Essa frase carrega o peso da sua nova identidade. Uma mulher que não espera aplausos para agir e não abandona a si mesma no meio do caminho. 10º passo: confiar que o caminho solitário está te preparando para algo maior. Quando ninguém te ajuda, tudo fica mais pesado. Mas existe uma verdade que só quem vive esse tipo de solidão descobre: caminhar sozinha não é punição, é preparação. Os maiores saltos da sua vida acontecem justamente nesses períodos em que você pensa que está atrasada, fracassando ou andando devagar. É nesse silêncio que a vida te fortalece, te amadurece e te afina para o que está por vir. Eu percebi isso quando olhei para trás e entendi que todos os momentos em que me senti sozinha foram os mesmos momentos em que eu cresci de verdade. Nada que hoje é sólido teria nascido se eu tivesse sido carregada. Nada que hoje é forte teria sido construído se eu tivesse recebido tudo de bandeja. A solidão me deu visão, me deu disciplina, me deu identidade. E esse é o ponto que quase ninguém percebe. A vida te deixa sozinha não para te enfraquecer, mas para te moldar. Para que quando chegar no lugar que é seu, você esteja preparada. As mulheres mais poderosas não são as que tiveram apoio, são as que aprenderam a se sustentar antes de qualquer aplauso. Comente: eu confio no meu processo. Essa frase sela a sua jornada, o reconhecimento de que você está exatamente onde precisa estar para se tornar quem veio para ser. Seguir em frente quando ninguém te ajuda é uma das provas mais duras da vida, mas também é a mais transformadora. Você aprendeu que não precisa de plateia para caminhar, nem de aprovação para agir. Que a força que você buscava está dentro, não fora. Que o silêncio pode ser foco, que a solidão pode ser direção e que o abandono pode ser o início do reencontro consigo mesma. Cada passo que você dá sozinha constrói uma versão sua que ninguém mais pode derrubar. Se esse vídeo conversou com a sua alma, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta: eu continuo mesmo sozinha. Porque esse é o tipo de promessa silenciosa que muda uma vida inteira.